Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver a área total do cubo e do paralelepípedo. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem. Área total do cubo. A área do cubo é a medida correspondente à superfície desse poliedro. O cubo é um poliedro por ser uma figura geométrica tridimensional, 3 dimensões. Poliedro é o nome que se dá a uma figura geométrica espacial formada por polígonos. Os polígonos são figuras formadas por muitos lados e ângulos. No caso do cubo, ele é formado por vários quadrados planos, unidos 2 a 2 pelas suas arestas. O cubo possui 12 arestas e 8 vértices. As faces e suas arestas possuem as mesmas medidas e são perpendiculares. Em um cubo podemos calcular a área total, a área da base e a área lateral. Área total. Para calcular a área total de um cubo, precisamos apenas calcular a área de uma de suas faces. Como o cubo é formado por 6 quadrados regulares e congruentes, então pegamos a área equivalente a um desses quadrados e multiplicamos por 6. A fórmula da área de um quadrado é igual à medida de uma de suas arestas ao quadrado, ou seja, A é igual a ao quadrado. Como o cubo é formado por quadrados, então a fórmula da área total de um cubo é equivalente à área do quadrado multiplicado por 6. Fórmula da área total. Para calcular a área total usamos a seguinte fórmula. A área total é igual a 6 vezes A ao quadrado, onde AT é a área total e A é a medida de uma de suas arestas. Área da base. A base do cubo é uma face do cubo que fica para baixo. A área da base do cubo correspondente à medida de uma de suas bases. Como o cubo também é um prisma, ele possui duas bases, a face de baixo e a de cima. Fórmula da área da base. Para calcularmos a área referente à base do cubo, usamos a seguinte fórmula. A área da base é igual a ao quadrado, onde AB é a área da base do cubo e A é a medida de uma de suas arestas da base. Calcular a área da base é equivalente a calcular a área de um quadrado. Área lateral. A lateral do cubo são quadrados que ficam na vertical, ou seja, os quadrados que não são bases. A área lateral é a soma das áreas de todos esses quadrados. Fórmula da área lateral. Para calcular a área lateral, precisamos apenas calcular a área de um dos quadrados que formam a lateral desse poliedro regular. Assim, chegamos à seguinte fórmula. A área lateral é igual a 4 vezes A ao quadrado, onde o AL é a medida referente à área da base e A é a medida de suas arestas da lateral. Exemplo. Um cubo possui lados e medida de 5 centímetros. Calcule a área lateral. Nós temos a fórmula, a área lateral é igual a 4 vezes A ao quadrado. Como esse cubo tem 5 centímetros de aresta, nós fazemos A vezes 5 elevado ao quadrado. A área lateral vai ser igual a 4 vezes 25, que resulta em 100 centímetros ao quadrado. Então, quando eu for calcular a área lateral, é só pegar a área do quadrado e multiplicar por 4. B, a área da base. Eu só vou pegar a parte de um quadrado e já tenho a área da base. Então, A ao quadrado, no caso 5 ao quadrado, 25 centímetros ao quadrado. E a área total? Eu vou pegar a área do quadrado e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado, que vai ser 6 vezes 25. A área total vai ser 150 centímetros ao quadrado. Área total do paralelepípedo. Para calcular a área do paralelepípedo, devemos entender que ele é uma figura geométrica espacial. Assim, a área será uma figura tridimensional. Planificação. Se abrirmos o paralelepípedo, veremos que suas faces são formadas por outras figuras geométricas. Isso é o que se chama de planificação. É importante para entendermos como calcular a área desse hexaedro. Área da base. A base é formada por uma figura geométrica plana. Então, para calcular, devemos multiplicar a base pela altura dessa figura. Temos a seguinte fórmula. A área da base é igual a vezes B, onde AB é a área, A é a medida do comprimento da base e B a medida da largura da base.
Área lateral. Para calcular a área lateral, temos que entender que o sólido possui 4 faces laterais, formando pares. Então, para calcular a área lateral, usamos a seguinte fórmula. A área lateral é igual a A vezes C mais B vezes C mais A vezes C mais B vezes C, que resulta em a área lateral é igual a 2 vezes A vezes C mais 2 vezes B vezes C. De uma maneira mais simplificada, ficaria assim. A área lateral é igual a A vezes C mais B vezes C, onde a L é a área, A e B e C são as medidas das arestas. A área total. Para calcular a área total, temos que olhar para a figura planificada do paralelepípedo. Assim, a área total é a soma dos pares das faces opostas. Temos a seguinte fórmula. A área total vai ser igual a 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, onde a área total é a área, A, B e C são as medidas das arestas. Exemplo. Considere uma caixa d'água com o formato de um paralelepípedo reto retângulo totalmente cheia, com um comprimento de 7 metros, que no caso é o comprimento A, a largura de 4 metros, que no caso é a largura B, e a altura 2 metros, que é o C. Calcule a área da base. A área da base nós vamos pegar o comprimento vezes largura, A vezes B, 7 vezes 4, 28 metros quadrados. B, a área lateral, nós vamos usar a fórmula 2 que multiplica A vezes C mais B vezes C, que no caso vai ser 7 vezes 2 mais 4 vezes 2, que vai dar 14 mais 8, 22, e multiplica por 2, que eu tenho a base de cima e a base de baixo, então deu 44 metros quadrados. E a área total, que vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 28, que eu tenho a área da base, mais 44, que é a área lateral. Somando tudo, eu obtenho 100 metros ao quadrado. Por hoje é só, gente. Um abraço a todos e fiquem bem.